telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui em mais um programa novamente na TV. Lembrando que todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 16 horas, tem um programa ao vivo em que você pode participar de maneira ativa, através de vários meios de comunicação e principalmente agora com o nosso WhatsApp, né, que é o telefone 0 operadora 11 99643 3827. E o programa novamente tem como proposta falar sobre os transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E a gente está usando agora uma proposta que é trazer algum tipo de instrumento, de instrução, que nos auxilia a nos mantermos no caminho do bem, do belo e verdadeiro e assim promover a saúde mental. E o que nós estamos fazendo é a leitura sistemática e metódica dos 28 capítulos do Evangelho, que eu dividi ele em 3 blocos, vamos dizer assim, 4 praticamente, né? Os primeiros 6 capítulos é a fundamentação da doutrina, os 4 próximos é os instrumentos e agora nós estamos lendo as instruções. E depois, do 20º capítulo, primeiro em seguida, vai ser os instrutores. Então, se você tem a fundamentação, tem instrumento, tem instruções e instrutor, então você tem um manual completo da vida e do viver. Hoje nós já estamos aqui no capítulo 15º, que fala fora da caridade não há salvação. Está dizendo assim, de que precisa o espírito para ser salvo? E aí ele conta também a parábola do bom samaritano, né? Bom, não vou dar aula do evangelho em si, mas o que a gente quer é falar sobre as condições do espírito para ser salvo, né, vamos dizer assim. Então, se a gente for ver o nosso diapositivo, que tem aí o nosso slide, condições para se salvar. E quando fala das condições para se salvar, não existe uma regra exterior, né? Não existe uma proposta exterior para isso, né? Então, a condição única, como a gente pode ver aí, é ter praticado a caridade. Não necessariamente ter distribuído cestas básicas, ou visitar velhinhos, ou crianças órfãos, não é isso. A prática da caridade nos ajuda a sair de dentro de nós, a deixar o nosso egoísmo de lado. Então, para ser salvo, a gente precisa se iluminar, né? Através da prática da caridade é que a gente vai se iluminando. E aí, no final, a gente acaba conseguindo a salvação. Então, como ele diz aqui, ter praticado a caridade, tipo levar alimento ao faminto, beber algo de beber para quem está com sede, dar teto ao desabrigado, roupas a quem está nu, e visitar um doente no hospital ou a quem está cumprindo pena na cadeia, é uma maneira de você sair de si, né? Na realidade, é sair da rotina do cotidiano e fazer algo que realmente seja diferente, em termos de sair de si. Porque eu posso ajudar as pessoas, mas não com a profundidade que ele está pedindo aqui, que é o esquecimento de si mesmo. Essa é que é o começo da iluminação, não é a iluminação totalmente. O que salva é você se iluminar. Através do exercício da caridade, você inicia o processo de iluminação. E quando você pratica a caridade, você está fazendo esse ensaio de sair de si mesmo, de romper o império do eu, o império do egoísmo, né, do ego, né? E aí você acaba se dedicando a alguma tarefa, na qual aos poucos você vai transitando do império do eu, né, para poder auxiliar alguém e lá na frente, através deste processo, ir incorporando ao seu dia a dia outras práticas de espiritualização dos seus valores éticos e morais, que são outras formas de fazer caridade, que não é só a caridade material. E aí então você amplia, você aumenta o espectro de ação da sua caridade, aumentando assim a sua capacidade de auto-iluminação. E aí no diapositivo a gente vê também que fala sobre nessa condição para se salvar, que não é condição para se salvar o modo como se crê, né? Ou seja, que religião que você tem. Tá? Então, pode ser que uma pessoa totalmente sem religião e que nem goste muito de nenhum tipo de ritual, de sacerdotes, ou ficar lendo doutrina, ou praticando passe, tenha dentro de si a caridade já incorporada, ou seja, ela pratica isso como um modus operandi automático dela. Ela não precisa marcar hora, ela não precisa ir no centro, ela não precisa ir num local. Ela, no dia a dia dela, no seu cotidiano, ela tem essa capacidade. Nós vamos ver lá depois em outros diapositivos, que ela já está exercendo essa capacidade de se doar
ao outro. Porque depois de se doar ao outro, vem a capacidade de se doar ao todo, ou seja, a outros, em grupo. E depois disso chegar a um ponto de se doar a uma causa que seja, vamos dizer assim, abstrata, como por exemplo, algum ramo da filosofia, algum ramo da própria religião, na qual eu não estou sendo caridoso com alguém específico ou com uma população específica, mas sim em relação à divulgação de uma ideia, que é a proposta, inclusive, da FEAL, né, da Federação, da Fundação Espírita André Luiz, que é a divulgação da doutrina. Ou seja, as pessoas não precisam virar espírita. A meta da FEAL não é trazer adeptos para a doutrina, e sim levar a cultura, a informação que liberta as pessoas do desconhecimento. Claro, né? Quando você informa, você rompeu o desconhecimento. Sobre o quê? Sobre o para quê da vida, tanto da vida física como da vida espiritual. Ou seja, viver, seja encarnado ou desencarnado, tem uma finalidade. Qual é? Servir a Deus. Né? Como que você serve a Deus? Então agora eu vou ter que virar sacerdote, vou ter que entrar para alguma seita, virar monge. Não, não é nada disso. Aonde você está, aonde você vive, com quem você vive, o que você faz, é exatamente aí que você exerce o seu papel de servir a Deus. Né? Ou seja, é com o nosso real tamanho naquilo que nos é possível. Essa é a condição de se salvar. A condição única qual é? Esteja pronto e disposto a servir a Deus. Mas como é que eu começo? Eu não sei. Começa fazendo caridade. Eu falo que é caridade de protocolo, né? Começa a preencher protocolos de caridade. O que é preencher protocolo de caridade? Amanhã nós vamos sair para distribuir cesta básica. Vai fazer isso. Já é uma maneira de você mudar a sua rotina de vida que até então era pautada ou no desconhecimento de que existe o bem, o belo e o verdadeiro, ou porque você simplesmente estava fechado em si por algum motivo. Faça o que você fizer, você já vai estar ampliando a sua maneira de enxergar o mundo, né? Não importa o que é que seja. Às vezes a gente gosta de fazer algumas coisas do tipo... Eu lembro que tinha um grupo de colegas meus que eles eram palhaços, literalmente. Quer dizer, na sua vida profissional era uma coisa. Eu lembro até que acho que o pai dele tinha uma gráfica. E ele era palhaço. Então, de vez em quando, a gente combinava. A gente pedia para ele, você não pode fazer uma apresentação para a gente lá na rua? A gente fechava a ruinha, que era para as crianças. Então, eles iam lá voluntariamente, sem cobrar nada, sem saber nem quem eles eram direito, porque eles iam fantasiados, nem sabia que eles eram até do bairro ali, né? E faziam algumas palhaçadas, que eram muito engraçadas, eram umas coisas muito bem montadinhas, não era coisas assim, como chama? Improvisada. Era bem ensaiado, bem feitinho, e que a criançada adorava aquilo, e isso é uma maneira de fazer caridade, né? Ou, se você não é afeito às artes cênicas, não sabe ser palhaço, não sabe falar, não tem importância, de repente você vai lá ajudar na cozinha de um orfanato, né? Eu sei cozinhar, eu quero cozinhar para as pessoas, é o que eu sei fazer. Não importa. Do seu jeito, do seu real tamanho, você dispõe o seu tempo para poder ir lá e dedicar ao outro, né? E de preferência de maneira anônima, né? Por que anônima? Porque é interessante que a doutrina espírita, ela não promove nada, né? Ela não se promove, mas ela atrai. Atrai para o quê? Para a causa de Deus, que é a lei do amor. Então é uma maneira de atrair pessoas para uma nova referência de valores éticos e morais. Se as pessoas quiserem se aprofundar e até se tornar espírita, porque eu nem sei como é que faz para se tornar espírita, você sabe, Thaís está atrás da câmera aqui. Eu não sei como é que faz para se tornar espírita. O que você faz? Pega uma carteirinha, né? Você vai lá no Poupa Tempo e fala, eu vim pegar a minha CNH espiritual. Eu não sei como é que é isso. Um crachá? Eu não sei. Quando é que eu me tornei espírita? Quando eu peguei meu primeiro crachá na Federação Espírita? Não, eu já nem tenho esse crachá, né? Então, na realidade, praticar a doutrina do Cristo provavelmente é o que nos aproxima do bem, do belo e do verdadeiro. Conhecer profundamente o Espiritismo, estudando as obras básicas, né? Estudando obras complementares, que é lá da época do próprio Kardec, né? Dos companheiros de Kardec, né? Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e as obras suplementares, que são as obras feitas pelo Chico Xavier, isso pode dizer que você é espírita, né? E o que é um espírita praticante? Então, piorou mais ainda, né? O espírito praticante, o que é? Ele tem lá um livro de registro de caridades cometidas? Não é, não estão todas aqui. Não é condição
para se salvar, pertencer a qualquer tipo de religião ou doutrina. Não é condição. A condição é estar pronto e disposto a servir a Deus. E não sei se a gente já imaginou, o que é prontidão, né? E o que é disposição, né? Para ser salvo é isso que precisa. E ser salvo não é que você, agora já fui para o céu, agora eu estou salvo, né? Não é nada disso. Salvo significa salvar-se, ou ser salvo da ignorância, de não saber para que a vida existe, para que serve as coisas, as pessoas e os lugares. É tudo uma coincidência? Eu sou uma coincidência biológica? Então quer dizer que se eu morrer não faz diferença nenhuma para nada nem para ninguém? Não é isso. O ser salvo significa estar pronto e disposto a servir à causa maior, que é o amor cósmico universal, que é exatamente como Jesus morreu, né? Morreu na cruz, assim, né? Eu não vou ficar em pé porque não, o Senhor saiu do quadro, né? Tá? O que significa estar em pé e de braço aberto? Em pé significa prontidão, né? Não estou nem humilhado, encolhido e nem arrogante, prepotente. Estou pronto, pronto para fazer. E o quê? Disposto para fazer o quê? Aquilo que meu braço alcança. Claro que eu não vou comparar a envergadura dos meus braços com o dos braços de Jesus. Porém, se eu fizer o que está no meu real tamanho, estarei sendo salvo. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já para continuar falando do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Até já.